Olá! A partir desse módulo, vamos começar a detalhar todos os checklists que já caíram no Revalida. É muito importante aprender com tudo que já caiu no Revalida anteriormente e reconhecer como essa prova tem evoluído ao longo dos anos. Vamos começar pelo checklist de 2012. Lembrando que nunca foi de regra o Revalida liberar todo o enredo da estação. Normalmente o Revalida sempre liberava somente checklist. Então a gente tem que tentar aqui adivinhar um pouco, entender como que foi toda a dinâmica dessa prova, os exames laboratoriais, o enredo e as tarefas. Então vamos começar pela primeira estação que apareceu em 2012, que foi uma estação de ginecologia e obstetrícia. Vamos dar uma olhadinha nesse checklist, entender como que foi a dinâmica dessa estação. O primeiro item foi: recebeu a paciente, cumprimentando-a e identificando-se como médico. Então esse padrão a gente usa e todos os anos a Revalida usou esse padrão. A gente tem batido nessa tecla na mentoria de qualquer tipo de estação, você sempre se apresentar como médico, perguntar o nome, idade, profissão do paciente, tudo bem? O item 2. Realiza a anamnese demonstrando atenção com o paciente, sempre, perguntando, ouvindo o paciente, deixando o paciente falar tudo sem interromper, sem cruzar os braços, sempre uma postura receptiva. O terceiro item aqui já era: identifica a cefaleia como queixa relacionada à pré-eclâmpsia. Então, provavelmente esse foi apresentado um caso clínico com uma paciente, uma gestação já do terceiro semestre, que tinha uma dor de cabeça muito grande e talvez já até tenha chegado a esse caso com uma pressão arterial elevada. Então, assim, para poder ter um item assim no checklist é porque já estava no enunciado, nas tarefas, algo bem explícito que te fazia pensar em pré-eclâmpsia, tudo bem? Próximo item: identifica o edema de membros inferiores como sinal relacionado à pré-eclâmpsia. Tudo bem? Claro, quando tem algo assim no checklist, não quer dizer que você já tem que chegar, olha, esse edema aí é pré-eclâmpsia, não. Isso aqui quer dizer que você ia investigar pensando nisso, investigar essa gestação já pensando que pode ser uma síndrome hipertensiva, que você perguntaria se ela tem a pressão alta, se aconteceu isso antes, e já faria esse link, nessa relação entre a doença e o sintoma. Item 5. Identifica a hipertensão arterial como achado relacionado à pré-eclâmpsia. Então, assim, esses itens aqui devem, claro, ter aparecido já no enunciado e você ia perguntando isso, olha, pode ser isso. Ou a paciente perguntou, doutor, estou com medo de ser pré-eclâmpsia, essa dor de cabeça pode ser? Você fala, pode ser. Esse edema pode ser? Pode ser. Então, era mais ou menos isso. Você ia relacionar essa anamnese com os sinais físicos aqui, com os sintomas da paciente, para poder fazer esse link e ganhar esses pontos. 6. Interpreta corretamente os exames complementares, destacando comprometimento renal incipiente e a plaquetopenia. Isso é muito comum na Revalida. A gente treina sempre, a gente pedindo, solicitando os exames, mas é muito comum que quando você chegue numa estação, essas estações mais clínicas assim, que o paciente já te entregue o resultado. Doutor, vim te mostrar o resultado do exame. E você só precisa avaliar bem os exames e explicar os resultados para o paciente. Então, nesse quadro aqui, você já tinha que identificar um comprometimento renal e a plaquetopenia. E o que seria aqui? Seria uma proteinúria nesse tipo de quadro ou uma creatinina acima de 1,1, que são alterações que aparecem na pré-eclâmpsia, Essa plaquetopenia deveria estar aí entre 100 mil e 150, porque quando ela baixa de 100 mil, a gente já começa a investigar para síndrome de HELP, então acredito que deveria ter vindo na casa dos 100 mil, 110, 120 mil, tá bom? E isso é uma dica que a gente dá sempre, eu vou repetir 1000 vezes para você. Toda vez que tiver alguma alteração no exame, ou mesmo que esteja normal, você tem que explicar para o paciente o resultado. Olha, não pensa para você, que está com a plaquetopenia, não fala. Olha, sua plaqueta está 100 mil, isso aqui é a plaquetopenia, ou então só fala, olha, sua plaqueta está baixa. Pronto, ganhou esse ponto, tá bom? Informa a suspeita do diagnóstico pré-eclâmpsia. Então você ainda não fechou o diagnóstico aqui, é sempre bom falar, olha, pode ser isso. Então é uma estação que estava bem tranquila para você guiar dessa forma, é uma estação que não pedia muito de você. Aqui você não precisaria fazer muitas condutas, a paciente provavelmente estava estável. Isso aqui é uma estação de uma UBS, então tenha isso na cabeça. A eclâmpsia é muito de você saber o que fazer, saber a conduta.
Claro, você poderia ter feito, provavelmente, quem fez essa citação prescreveu os medicamentos antipertensivos, você pode prescrever uma hidralazina, um nifedipino, para baixar um pouquinho essa pressão. Se fosse um caso ambulatorial, o paciente depois a tratar com antidope é outra coisa. Mas aqui o que a prova queria? O que essa citação queria de você? Que você identificasse os sinais e sintomas, que você desse um diagnóstico, acolhesse bem a paciente e desse a conduta. Explica adequadamente a paciente sua condição, explicando que se trata de uma patologia do último trimestre. E talvez a paciente tenha indagado algo sobre, isso não aconteceu antes, aconteceu depois. Não, você fala, olha, essa é uma doença que realmente acontece no último trimestre, né? Então, é normal, ou a partir da 26ª semana, como você achasse melhor aqui, tá bom? Então, o paciente deve ter indagado isso e você tinha que explicar bem. Então, qual que é a sacada aqui? Essa paciente tinha complicações da pré-eclâmpsia, então ela poderia evoluir para a eclâmpsia. Então, essa paciente provavelmente, aqui não fala a idade gestacional, era uma paciente que estava acima de 34 semanas, talvez até acima de 37, que você já indicaria o parto, ou se fosse uma paciente de 32 até 37 ou 34 semanas, você teria que fazer essa internação por ter alterações. Ela já tinha um comprometimento renal, aqui deveria ter, né, a creatinina já bem alta, já a proteinúria elevada, já ter a plaquetopenia mais acentuada, e você precisaria internar essa paciente para fazer os outros exames, que provavelmente ela não entregou, né? Olhar a função renal mais a fundo, repetir, olhar a função hepática, olhar hemograma, LDH, que é a desidrogenase lática, e fazer uma avaliação mais completa, fazer um toque, fazer tudo. Então tem que fazer isso internado. Então a prova queria, ou talvez, né, dependendo da idade gestacional e do caso, fazer uma maturação pulmonar do bebê com corticoide. Então, a prova não queria que você fizesse tudo, que você resolvesse a vida da paciente, porque você não é um obstetra. A prova queria que você reconhecesse, explicasse essa gravidade e encaminhasse. Olha, você tem que ficar internado, eu vou te encaminhar. Pronto. Simples. Então, era esse o item 9 que falava: encaminha paciente para atendimento em serviço com emergência obstétrica. E o 10 demonstra empatia com a situação da paciente. A paciente ia falar: nossa, estou preocupada, eu perdi meu bebê. Não, calma, a gente vai te ajudar, vai te internar e vai ser tranquilo. Acolher a paciente. Então era basicamente isso, uma situação tranquila. Claro que anos depois a prova foi evoluindo, né? Caiu outra vez. Em 2017 caiu o caso de eclâmpsia em si, que a paciente convulsionava no meio. Então a prova da Revalida está sempre evoluindo. Em 2012 era esse cenário aqui, então eu acho que já deu para você entender bem o que a prova queria de você. Tudo bem? Até a próxima!